Olá, tudo bem? Alegria sempre que estou passando aqui para esse contato com você aí do outro lado que acompanha o nosso trabalho no nosso canal hashtag Fica Dica no YouTube. Passando para mais uma apresentação de convidados e de novo tema. Temos a alegria da participação da professora Rosângela Andrade. Ela é nossa professora de língua portuguesa e ela vem trazendo uma fala muito importante, dicas importantes no Fica a Dica sobre como proceder na realização da prova do Enem, redação do Enem. Muito importante para você que está se preparando para o Enem, para o próximo Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, vale a pena você escutar a fala da nossa querida professora Rosângela. Não esqueça, deixe o seu gostei, compartilhe e comente as participações no nosso canal hashtag Fica a Dica. Eu deixo você com a melhor dica da professora Rosângela sobre o Enem. Dicas importantíssimas. Fica com Deus. Olá pessoal, eu sou a professora Rosângela, sou professora de língua portuguesa e hoje eu trago uma dica sobre a prova de redação do Enem. Como você pode tirar a tão sonhada nota 1000 produzindo sua redação aos moldes das 5 competências que são avaliadas pelos corretores. É muito importante que o aluno saiba quais são esses critérios que a banca usa para avaliar as redações. Porque muitas vezes o aluno ele consegue produzir um texto dissertativo argumentativo, ele faz um texto com introdução, desenvolvimento, conclusão, ele consegue construir uma tese, bons argumentos, uma proposta de intervenção, mas de repente ele não consegue tirar uma boa nota. Isso porque ele não conseguiu desenvolver naquele texto as competências que a banca exige que ele tenha. Então, cada uma dessas competências vale de 0 a 200 pontos. Então, dependendo do desempenho desse candidato, ele pode tirar ou não uma boa nota em cada uma dessas competências. Então, eu vou trazer aqui para vocês um resumo de cada uma dessas competências e uma observação sobre como você pode tirar boa nota em cada uma delas. Então, a competência 1 trata de demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, a competência 1, ela vai avaliar se você domina a linguagem formal da língua portuguesa, ou seja, se você domina a gramática normativa, se você consegue, na produção do seu texto, fazer uma boa pontuação, uma boa colocação pronominal, uma boa colocação verbal, se você consegue colocar a vírgula no lugar certo, por exemplo, o ponto no lugar certo, certo? E também se você consegue fazer uma boa escolha de registro. Você não pode usar no seu texto marcas da oralidade, porque se ele está querendo a variação formal, você não pode colocar VC no lugar de você, pra no lugar de para, certo? Não pode usar gírias. Então, é muito bom quando você estiver testando, treinando a sua redação em casa, que você procure analisar quais são os seus maiores erros, qual a sua fraqueza na hora do domínio da língua portuguesa, da gramática, certo? Porque aí você vai se policiando e vai conseguindo errar menos para na hora da prova você tirar uma boa pontuação nesse quesito, nessa competência. A competência 2 trata de compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa.
Então, essa segunda competência, ela vai tratar de 3 tópicos importantes: o tema, a tipologia textual e o repertório. Como assim o tema? É bom que o aluno, quando for ler o tema da redação, ele procure compreender o que a banca está querendo dele. Que ele procure compreender esse tema. Destrinche esse tema, preste atenção nas palavras-chave, certo? E também que ele leia com muita atenção os textos motivadores. Os textos motivadores estão lá para motivar esse candidato a construir a sua tese, a construir um texto dentro da temática exigida. Porque muitas vezes o candidato ele não consegue compreender o tema e acaba fugindo, construindo um tema totalmente diferente do que a banca está pedindo. E aí ele corre o risco de cair em fuga ao tema. O que é fuga ao tema? Ele vai tirar nota 0 em todas as competências porque ele não cumpriu a temática exigida, certo? E quanto aos textos motivadores, é muito bom lembrar: você não pode copiar os textos motivadores na sua redação, certo? Eles estão ali somente para te motivar. Importante também a compreensão do tema, porque você não corre o risco de tangenciar. O que é tangenciar? Um texto que tangenciou é um texto que tratou somente do assunto em geral, mas não foi diretamente ao ponto, ou seja, não tratou do tema em si, somente de assuntos em geral sobre aquele tema. E nesse caso, a redação nessa competência vai tirar uma nota mais baixa. Quanto à tipologia textual exigida, é bem claro lá na sua prova de redação que você tem que produzir um texto dissertativo argumentativo, certo? Em prosa. Então, você tem que saber essa diferença. Você tem que saber que um texto dissertativo argumentativo é aquele que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você coloca a sua tese, no desenvolvimento, os seus argumentos e na conclusão, a sua proposta de intervenção. Se você construir um texto totalmente descritivo, totalmente narrativo, totalmente injuntivo, você vai cair em não atendimento à tipologia textual. Vai tirar nota 0 em todas as competências. Então, é muito importante que você compreenda isso. Compreenda o que é um texto dissertativo argumentativo, certo? E qual a estrutura dele, para você ir treinando e construindo o seu texto em casa, para quando chegar lá na sua prova, você tirar 200 nessa competência. Quanto ao repertório, você tem que entender que essa competência vai avaliar qual a sua capacidade de argumentar sobre o tema proposto. Então, você conseguiu construir uma tese, então você vai argumentar sobre ela. Então, essa competência vai perceber, vai avaliar como você constrói essa argumentação, como você recolhe elementos, certo, das várias áreas de conhecimento para construir o seu ponto de vista. Então é aí que entra o seu conhecimento sobre as várias áreas que você estudou, que você conheceu ao longo da sua vida escolar. Então, você pode se utilizar de compreensão sobre história, sobre geografia, sobre sociologia, sobre ciências em geral, sobre arte, sobre um filme interessante que você viu, um bom livro que você leu. Então, você vai recolher tudo isso e vai jogar dentro dos seus argumentos. Claro que isso tem que ter a ver com o ponto de vista que você está defendendo, tem que estar dentro do contexto do seu texto, certo? Então é a partir daí que o seu avaliador vai perceber que você é capaz de se utilizar dessas várias áreas do conhecimento para defender o seu ponto de vista, para argumentar sobre esse ponto de vista, e isso é muito importante. A competência 3 trata de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Lá na competência 2, ela vai avaliar
o que você usa como repertório. Já na competência 3, ela quer saber o que você faz com ele. Então, ela vai avaliar essa relação que você faz entre o seu repertório e o seu posicionamento. Vai tratar da coerência do seu texto. Ela quer saber se o seu texto faz sentido, se a sua introdução está relacionada com o seu desenvolvimento, né? A sua tese tem a ver com os seus argumentos e vice-versa. A sua conclusão está fazendo sentido com os argumentos e a sua tese. Então, a competência 3 trata disso, da coerência do texto, certo? Você não pode jogar argumentos aleatórios dentro do seu texto, uma citação aleatória que não tem nada a ver com o seu posicionamento, com o seu ponto de vista. Então, você tem que prestar bem atenção nisso, tá? Competência 2, você vai selecionar esse repertório. Na competência 3, você vai construir esse repertório de forma que ele faça sentido. A competência 4 trata de demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, a competência 4, ela trata da coesão do texto. Então, ela vai avaliar os elementos linguísticos que você utiliza para a construção da sua argumentação. Ela quer saber se você usa os conectivos corretos, se você usa esses elementos de coesão de forma diversificada, certo? Eu trouxe aqui um exemplo para demonstrar como é que se faz essa articulação, essa diversificação dos elementos de coesão dentro de um texto. O Brasil tem vivido reviravoltas intensas no cenário atual do Brasil. Mesmo assim, o Brasil continua caminhando. As pernas tortas do Brasil talvez sejam o grande problema do Brasil. Então, nós podemos perceber que nesse trecho houve uma repetição da palavra Brasil, evidenciando que o autor do texto não utilizou recursos coesivos para a sua costura. Então, substituindo a palavra Brasil por elementos de coesão, nós temos: o Brasil tem vivido reviravoltas intensas no seu cenário atual. Mesmo assim, o país continua caminhando. As pernas tortas da nação talvez sejam o grande problema. Então, essa substituição demonstra que, além de produzir a coesão necessária para costurar as ideias, o autor tem uma flexibilidade com os usos mais estilísticos da língua. Por fim, a competência 5 trata de elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, na proposta de intervenção, você precisa colocar algo concreto, certo? Para solucionar aquela problemática que você veio desenvolvendo ao longo do texto, porque afinal, o tema da redação, ela é uma problemática que você tem que solucionar. Então, você tem que solucionar com algo concreto que tem a ver com os seus argumentos dentro do texto. Essa proposta de intervenção tem que apresentar 5 tópicos essenciais. Quais são eles? Gente, é quem deve realizar a ação proposta, que pode ser, por exemplo, o governo, a família, a escola. A ação interativa é a proposta de intervenção em si. O modo meio é como isso vai ser realizado. O efeito é a consequência, o que vai acontecer. O detalhamento é uma explicação mais detalhada de pelo menos um dos tópicos anteriores. Claro, sem esquecer do respeito aos direitos humanos, porque a intervenção não pode ferir os valores como a cidadania, a liberdade, a solidariedade e a diversidade cultural. Então, pessoal, espero que com esse pequeno vídeo eu tenha conseguido sanar algumas dúvidas, ajudar a esclarecer sobre essa questão das 5 competências da redação do Enem e espero que vocês pratiquem. Obrigada pela oportunidade e até a próxima.